Quando convidada para vir falar aqui, e após Nélio ter lido algo que enviei para ele, como ele acabou de dizer, eu enviei uma proposta de fala, me foi retornado um título como sugestão. Nélio me retornou: Arte, Diversidade e o Risco de Não Ser Comum. Eu refleti sobre o tema proposto e logo pensei que sim, de fato há um risco de não ser comum. Mas pedi que se alterasse esse título, porque o que eu gostaria mais de falar é sobre o risco de ser comum. Pelo que eu soube, e agora se confirma, a maioria de vocês é da lida da arte e educação. Sendo assim, vou iniciar citando um colega de trabalho chamado José Cavalheiro Simão Júnior, colega meu, trabalhamos juntos, estudamos juntos na PUC de São Paulo, e ele tem uma dissertação de mestrado, que depois eu posso até passar para vocês, se alguém se interessar, porque isso é só um trechinho de início que eu vou colocar, que embora o Nélio tenha já dito aqui que as escolas estão se modificando, a gente sabe o quão lento é isso e até o quão raro é isso. Estão, de fato. Mas é que como a gente já tem um olhar para aquilo que nos interessa, a gente enxerga essas coisas. Porque, na grande maioria, eu penso que o que eu vou ler aqui do José ainda é hegemônico, assim, se não hegemônico, predominante. Ele diz assim: nesse contexto educativo, não há espaço para se relacionar com as singularidades. Tampouco para que estas se relacionem entre si. Por isso, podemos considerá-la uma abordagem educativa arborescente e molar. O sistema de educação arborescente acredita que existe um tronco que se expande a partir de uma fonte nutriente de saberes. E desse tronco derivam-se as especializações. A árvore, como representação do conhecimento, expressa um ideal conservador, linear e evolutivo, que planifica o ensino por meio de hierarquias, como vocês sabem, e que é sustentada por uma única raiz. Bom, de jaqueiras não se pode colher cerejas. Nessa perspectiva, só cabe a uma educação arborescente exercer o ensino colonizador, que garanta a constituição de uma aprendizagem instituída para o confinamento. Quer dizer, cria-se uma forma determinante para se viver bem em sociedade e assim todo o tronco que estrutura o pensamento pedagógico se ergue para que aprendizes sejam ajustados a essas formas de exigências assujeitadas à sombra desta grande árvore. Com as habilidades e com os valores culturais dominantes que já estão determinados, socialmente sancionados e pronto para serem administrados. Bom, para se opor a isso, José vai dissertar longamente depois em todo o seu trabalho, já disse, posso enviar para vocês. Isso é apenas um quadro do que predomina e sempre predominou, né? O que vemos então é uma educação, isso fecha aspas ali, né? Agora vou dizer que o que vemos então é uma educação que reforça o já poderoso discurso padrão do nosso tempo. Como sabem, a educação não é a minha prática, eu sou psicanalista, né? É a prática direta, né? Mas, como tal, como psicanalista, há 30 anos de trabalho sobre mim e sobre os outros, naturalmente antes sobre mim, e durante sobre mim, e até hoje sobre mim e sobre os outros, né? Segue uma ética que em tudo se diferencia de uma moral. E que ao longo do trabalho de hoje eu vou tentar traduzir qual seja essa ética. Mas, desde já eu posso afirmar que coincide com a prática, a sua prática dessa ética, né, com o que eu entendo também ser um exercício da educação inventiva. Educação inventiva, termo trazido justamente dessa dissertação de José. Bem como esta mesma ética é efetivada pelas artes de modo geral. Sob a bússola, então, dessa mesma ética, eu vejo coincidir arte,
educação e psicanálise. São 3 ferramentas essenciais no trabalho da contínua e necessária descolonização desse inconsciente, que eu vou chamar, trazido também de Sueli Ronick, que é outra pessoa que eu trabalho continuamente, o que ela vai chamar de descolonização do inconsciente colonial capitalístico. Esse termo, então, adoto de Sueli Ronick, uma colega de trabalho da PUC de São Paulo, alguém com quem eu tenho uma íntima ligação hoje, e aprendi muito com ela no campo da ampliação da psicanálise para fora do consultório, e também sobre a influência de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que são os autores por onde ela mais circula, e vocês vão ver que tudo que a gente fala aqui passa um pouco por Freud, Lacan, Félix Guattari, Deleuze, e essas coisas são as principais referências do meu trabalho hoje, né? Freud e Lacan sempre foram, mas eu diria que Deleuze, com toda a sua crítica à psicanálise, me levou para outro degrau, né? Essa ampliação, então, que a Sueli promove, que me leva para a coisa do que seria o inconsciente colonial capitalístico, sai do campo do consultório, entra com uma intervenção já pretendida por Freud desde o início, de uma intervenção que vai para além da clínica, então, particular e de piana, e passa para um nível de intervenção na cultura mesmo, né? E eu diria que o Freud foi, sem dúvida nenhuma, um clínico ético-político, né? Não sei se vocês sabem, mas o Freud começou a sua clínica a partir das mulheres, né? Eu diria que o Freud foi o primeiro grande feminista da área da saúde, porque ele se ocupou do seguinte: naquela época, né, as mulheres estavam começando a lidar com a questão, já lá, né, em Viena, começando a lidar pós-guerra e tal, e durante a guerra também, com a questão do sair de casa, trabalhar fora, né? Não aqui, que isso demorou muito mais tempo, mas lá sim. E isso estava entrando num campo, assim, do impossível, porque imagine, se hoje isso é problemático para as mulheres, imagine o que era naquela época, as mulheres irem trabalhar, lidar com questões pós-guerra e durante a guerra e tudo mais. O cargo já era... a carga e o cargo eram do campo do impossível. Então aquilo foi somatizando de tal forma, criando o que até hoje se chama de as histéricas de Freud, que na verdade eram mulheres que traziam no seu corpo aparições de uma repercussão do que vinha acontecendo historicamente naquele lugar. Então as mulheres estavam tão oprimidas, tão difícil sair daquela situação e passar para uma outra, que o corpo começava a explodir em sintomatizações. E o Freud parou para ouvir, mais do que simplesmente o que sempre se fez, né? As bruxas, as loucas, as feiticeiras, ele começou a dizer que algo havia a ser entendido pelo excesso, pela quantidade de sintomas que pareciam, que se vocês forem ler lá no Freud, quem já leu sabe, é da ordem da cinematográfica, assim, do tipo da sintomatização dramática que aqueles corpos apresentavam, né? E parece até assim, lembra o Exorcista, aquela menina no Exorcista? É quase isso, né? Tinha umas que viravam demônios mesmo, assim, né? Eram postas em hospitais psiquiátricos imediatamente e tal, quando na verdade eram mulheres que o Freud parou para ouvir, ao invés de chamar de louca, né? Só, né? E ele parou para ouvir e entendeu que era uma sintomática social que aquele corpo arrastava, né? Não era assim a louca, né? Bom, que era um efeito de uma sintomática social. Bom, isso tudo para dizer que a psicanálise não está presa ao consultório. A psicanálise, aliás, eu só a entendo como está hoje se ela for da mesma ética que a gente vai abordar aqui agora e se ela for ao mesmo tempo política, uma intervenção na cultura. Que é toda a crítica que Deleuze vai fazer e que amplia enormemente o escopo da psicanálise. Bom, esta prática se compromete em ser, então, uma clínica geral. Uma clínica ética e política. A propósito dessa mesma ética, a arte também é uma guerrilha insistente, que põe em risco a pequenez do mundo que pensa comum.
Esta que acredita que pode pensar como um. Nós somos pensadores nós não somos pensadores universais. Nós somos poliversais. Somos efeitos diversos. Somos todos, então, diversos. Cada um tem a sua versão. Cada um tem a sua perversão. Jacques Lacan, que é um cara que eu já falei, né, uma das minhas referências, ele vai dizer que a perversão de cada um, na verdade, é a versão paterna. E o que é a versão paterna? Eu entendo por versão paterna todos os elementos constituintes da cultura, da subjetividade de cada um. Então, tudo que a gente aprende por aí, religião, sociedade, pais e mãe, política, né, modal do momento e tal, tudo isso forma a nossa versão, a nossa perversão, a nossa versão paterna. São os conteúdos que criam a nossa subjetividade, né? E, na verdade, mais do que nunca, criam uma ordem, uma influência e uma ordem. Né? Uma ordem que já foi chamada de ordem universal, e que é predominantemente, de novo, capitalística. Bom, que mais do que uma formação intelectual, essa ordem, ela é uma formação que nos impõe um modelo de pensar a ordem mundial capitalística. Ela nos põe uma forma de pensar também, mas também de agir. Ela é uma ordem que nos atinge mais do que no pensamento, molecularmente. Molecularmente. O Peter Paul Pelbart, que é um outro filósofo da contemporaneidade, que eu gosto muito e cito também, é a última citação que eu vou fazer, ele diz o seguinte, falando sobre biopoder. O poder tomou de assalto a vida. Isto é, ele penetrou todas as esferas da existência e as mobilizou inteiramente, pondo-as para trabalhar. Os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência e a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado, invadido, colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes capitalísticos. Com isso, ele incide diretamente sobre nossas maneiras de perceber, de sentir, de amar, de pensar e até mesmo de criar. Até mesmo de criar. Estou aqui no centro de criação, né? Entre criadores. A gente tem que se perguntar até onde a gente está livre para criar ainda. Né? O poder já não se escreve desde fora, nem de cima, como antes, mas como que por dentro, diz ele, pilotando nossa vitalidade social, de cabo a rabo. Bom, volto então a dizer que se há um risco de não sermos comuns, num mundo onde todos se esforçam para assim parecer, pois afinal, como disse o poliversal poeta Narciso acha feio tudo que não é espelho, penso que esse risco é muito menor do que o risco de ser comum. Na tentativa de eliminar uma existência singular, e assim sendo expor sua diferença em ato, numa afirmação de um desejo único, criado a partir de si mesmo perante o mundo, e que está em perigo a todo momento, é a autossabotagem do desejo. Todos sabemos que risco corremos diante disso. A traição do desejo. Para Lacan, a única traição que existe, essas que a gente faz por aí não é. A única é a do desejo. Depois a gente vai entender um pouco melhor e podemos falar mais disso. Mas, quando fazemos isso, quando traímos o nosso desejo, estamos sujeitos a toda sorte de sintomatizações e malestares, como diz o Freud, na cultura. O que pode se apresentar, por exemplo, na ânsia de corresponder ao desejo do outro.
quando se abre mão do desejo. Desejo este que não foge, esse do outro, de uma normopatia geral, universal, eu diria. A normopatia, diz Lacan, é a pior das doenças, a pior das patologias. Porque no mundo das semelhanças exigidas como padrão, não há demanda de cura de ser normal. Pelo contrário, vê-se na normalidade um objetivo a ser alcançado, parecer normal. Bom, então, capturados por essa cultura, não há possibilidade de nos sentirmos íntegros. A sensação é de dívida permanente, consigo mesmo. As ansiedades promovem uma busca infinita de objetos, por exemplo, complementares, servindo assim cada vez mais aos anseios do capital. O conhecimento intelectual nos parece sempre insuficiente. Aqui acho que não, né? Ninguém tem esse problema. A forma física se mostra abissalmente incompatível com o ideal insano produzido pelas mídias, pelas forças midiáticas, né? Os amores nos parecem frequentemente menores ao serem comparados aos grandes romances novelescos. O poder financeiro, então, sempre está aquém do que supomos, né, ser suficiente para nos garantir uma tranquilidade sonhada de vida sem esforço. Enfim, no devaneio de uma vida besta, que visa um ideal narcísico e sem incômodos, o que se exclui de si mesmo é a potência vital, que garante o vigor. Um vigor de uma vida real. Nesta vida real, muito mais do que apenas ser mortalmente feliz, porque não sei vocês, mas o único lugar que eu conheço como chamado assim de jardim da felicidade é um cemitério, né? Porque é só a ausência de desejo que eu conheço, é só lá, né? Jardim da Paz, essas coisas, né? Bom, eu conheço ela. Aliás, eu conheci uma mulher chamada Dona Felicidade, numa cidade que eu morei por 1 ano, e ela se suicidou. É sério. Neste muito... Desculpe, mas lembrei agora disso, não sei porquê. Bom, então, desejarmos, né, e desejamos, sim, uma vida plena, mas que possa lidar com as afecções da vida. Essa vida nos prepara continuamente não para não termos problemas, mas para sermos afetados e podermos também afetar a outros. Nós, a partir dessa referência, assim, não buscamos uma vidinha que busque o famigerado ser feliz, mas sim verdadeiramente intensa. Ao tentarmos ser aceitos, amados, incluídos no grupo, curtidos, compartilhados planetariamente, o que é posto em risco está em linha direta com nossos pseudo-semelhantes. Um mero risco de ruir um mundo, confundido com o ruir do mundo. Esse nosso pequeno mundo, onde o que se teme é não sermos amados o tempo todo, e por todos. Esse mundo que entra em pânico com a ideia de não sermos reconhecidos à altura das nossas ambições mais infantiloides. Digo isso porque essas ambições visam apenas o viver num ideal regido pelo princípio do prazer, que pouco se difere das reivindicações infantis. Girando em torno de afetos como, por exemplo, mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Bem me quer, mal me quer. Se mal me quer, eu choro. Se bem me quer, eu sorrio. Elevadíssimo o nível das afetações que giramos, né? Bom, onde, no máximo, então, somos guiados por essa lei narcísica, insana, a permanecer num eterno retorno do mesmo.
desaparecendo assim a singular diferença. Nos tornamos marionetes, guiados por fios invisíveis, mas que nem por isso fracos fios. Pelo contrário, são fios condutores, regidos por palavras de ordens, fortes, predominantes em nossa cultura, imortais. Mortais. Dentro desse desejo menor é que se instaura o que Freud foi chamar de pulsão de morte. E não por nada dito assim. A morte a que Freud se refere, a que ele se refere, é a morte de um dizer poético, único, que só pode constituir-se a partir da diferença, assumida a cada vez e constantemente, vencendo assim a força contrária que se impõe através da tirania do comum, do normal. Penso que este é o risco maior. O perigo de não conseguirmos sustentar o nosso multiverso. O risco aqui é o da eliminação de uma existência digna desse nome, que seja ativa, responsável, viva e plena. Para encerrar, então, eu diria que a proposta da psicanálise que exercitamos é que, já que somos uma formação de versos, que tenhamos coragem para enfrentar as forças reacionárias que insistem. As vindas de fora, mas principalmente as vindas de dentro. E que tendem a ir na direção de uma repetição do comum. Pois, contrariamente ao que possa se pensar, no princípio não era o verbo. Antes de tudo que nos foi ensinado, e que ainda ficam a nos colonizar, há uma potência vital ativa e criadora de diferenças. Esta sim comum a todos e em todos os seres vivos, que cada vez reativada, amplia nossa capacidade de produzir um fazer, especialmente criador e criativo. A proposta é poetemo-nos. Mas chegar a isso é um esforço constante, um exercício ininterrupto, perseverante, como aliás já é a própria vida. A vida persevera. Então a proposta é que estejamos à altura dela. Esse foi o testículo para não me perder no raciocínio de onde eu quero partir. Daqui para frente, a brincadeira é geral. Conto com você.